Bom, boa tarde a todos. Agradeço o gentil convite da Nádia, do professor César Reis, e quero agradecer ao ICEB como um todo e agradecer ao sempre amigo e sempre saudoso, sempre fraterno, Dr. Jorge André. Bom, eu vou ver aqui como é que eu vou compartilhar a tela, mas acho que é simples. Deixa eu ver aqui. Por favor, Nádia, me dá um feedback aí se está indo direitinho a tela. É Cristina que está conduzindo essa questão. É, Cristina? Foi, né? Você já iniciou o compartilhamento. Já temos na tela, Rafael. Ok, doutor, pode continuar, está tudo certo. Seu microfone está fechado, doutor. Microfone. Ô, Rafael, liga o seu microfone, por favor. Rafael, você nos ouve? Ligue seu microfone, por favor. Rafael, ligue seu microfone. Ligou. Ok. Desativou, ok. Ele não estava conseguindo abrir novamente. Então, vamos lá. Saúde e reintegração do homem ao mundo natural. Tá, vocês estão vendo a tela, né? Sim. Tá. Bom, esse tema é um tema que eu vim meditando, pesquisando, é um tema bastante amplo que permite inúmeras, várias abordagens, e eu pedi muita ajuda aqui nesse ambiente do ICEB, muito bom, porque a gente pode falar abertamente, né? Eu pedi muita ajuda aos mentores espirituais para que eu pudesse trazer a melhor opção, né? Então, vamos lá. Então, para não perder a coisa humana de puxar a brasa para a sua sardinha, para a sua fogueira, eu vou começar com o parágrafo 9º do Organon da Arte de Curar, que foi um livro escrito pelo Samuel Hahnemann, desenvolvedor da homeopatia, e aqui é o texto presente na 6ª edição. Então, ele fala assim: no estado de saúde, a força vital e espiritual autocrática que dinamicamente anima o corpo material reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender os mais altos fins da nossa existência. E eu comecei por aqui porque eu senti uma ressonância muito grande entre o que o Hahnemann está dizendo nesse parágrafo com relação ao homem, ao estado de saúde, e o que Deus, o Criador, nosso Pai, nos diz na natureza. Né? Nós, enquanto corpo, temos o nosso espírito dotado de razão que utiliza o corpo. E Deus, que é o amor e a inteligência suprema, utiliza a natureza. E nós viemos da natureza, o nosso corpo vem da natureza. Então, o tema propôs assim: como nós vamos nos reintegrar nessa sociedade atual que nós vivemos, altamente tecnológica, altamente complexa e, no momento, altamente confusa com essa pandemia e várias interpretações, informações desencontradas, como a gente pode promover essa reintegração? Então, eu me fiz essa pergunta várias vezes: a qual mundo natural nós vamos destinar à reintegração? Porque quando a gente fala em reintegração à natureza, existem várias possibilidades de alimentação natural,
vamos sair das cidades e morar num ambiente mais rural, mais ligado à natureza, enfim. Qual o mundo natural que a gente deve, ou idealmente deveria, destinar essa reintegração? A todos eles, a algum deles? E aí, imediatamente, eu recebi uma intuição muito forte de trazer isso que eu vou trazer para vocês. Eu não sei se todo mundo conhece ou se ninguém conhece, mas, enfim, a resposta que veio na minha mente, assim, muito forte, foi trazer esse livro do Dr. Marcos Julian, que é um médico homeopata também, mas antes de ser médico, ele fez a formação em engenharia agronômica, então tem uma formação bastante ampla, porque ele tem a mente do engenheiro, a mente do médico, e é um médico que se formou, como todos nós, na faculdade alopática, vamos dizer assim, com muito brilho, e é um homeopata excepcional. Então, embaixo eu coloco ali o link, né, do site onde esse livro pode ser baixado livremente, de graça, é feito para isso mesmo, né? Então, é um livro que traz o estudo do vitalismo, né, da questão vital ligada à saúde, ao corpo humano, obviamente do ponto de vista homeopático, mas ele traz várias correntes médicas e filosóficas para ilustrar toda essa dinâmica. Então, é um material muito rico. Aqui eu coloquei só uma fotografiazinha do site para quem acessar, saber que está no site mesmo, tem vários livros dele aqui, e é só clicar e baixar a Natureza Imaterial do Homem, que é um livro bastante interessante. E tem a ver com essa proposta que nós estamos estudando hoje, né? E aí, antes de tudo, eu fui buscar a definição de saúde e definição de natureza. A definição de saúde eu optei por buscar no site da Fundação Oswaldo Cruz, que eles têm um dicionário de educação profissional em saúde, também é acessável pela internet, e tem vários verbetes, é bastante interessante. E eu trago aqui a definição de saúde segundo esse instrumento, esse documento lá do site da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a saúde é um termo que deriva do latim, né? Ela vem de saúde, vem do latim salus, que significa salvação, conservação da vida, cura e bem-estar. Então, assim, é uma coisa bastante interessante de nós pensarmos, né, sobre essa definição, a conservação da vida e o que a natureza nos propõe, o que a natureza nos mostra e a nossa interação com a natureza sempre nos demonstra essa conservação da vida, essa preocupação do Criador, do nosso Pai, de Deus, de conservar a vida em todo o planeta, né? Todas as dinâmicas que a gente consegue observar e aprender da natureza, né? Tem essa tônica da conservação da vida, que, assim, não especificamente vai em direção à cura, né? Porque quando a gente pensa em saúde e doença, né? Esse binômio saúde e doença, esse conceito de cura assim, é um dos primeiros que emergem. Mas a preocupação de saúde, a definição de saúde que vem ali, assim, é cura também, mas antes disso é uma conservação da vida, que é uma coisa preliminar, né? Então, continuando lá naquele textinho da Fundação Oswaldo Cruz, a gente chega na questão homeopática, que eu achei muito interessante. Então, ele descreve coisas da medicina chinesa, coisas do Ayurveda, enfim. E aí ele vai para esse tópico aqui que eu fui direto a ele. Então, ele fala, além dessas, que são as medicinas ayurvédicas, chinesas, temos as medicinas ocidentais homeopática e antroposófica, para as quais o ser humano é também uma totalidade interconectada com a natureza e os outros seres vivos, nos quais circula a energia vital. Então, para a gente aqui que está na doutrina espírita, nos conhecimentos espíritas, nos estudos espíritas, essa questão da energia vital é muito
claro, é muito patente, mas a gente saindo desse ciclo, assim, muita gente, muitos médicos, né, que é a minha vivência mais imediata, profissional, eles não aceitam essa questão da energia vital de nenhuma maneira, porque não existe uma comprovação científica, entre aspas, né, patente, enfim, muito bem evidenciada a respeito dessa energia vital. Mas faz todo sentido essa energia vital que tem em nós, no nosso corpo, na nossa relação espírito-corpo, né? Mas também tem na natureza. E aí eu fui buscar a definição de natureza também, né? Então, a natureza também tem a sua origem no latim, na palavra natura, que vem do futuro, tempo futuro do verbo nascer, nascer, ao qual se associa o sufixo urus, que é também um tempo futuro de oritur, e que significa força que gera. Então, assim, é um conceito muito interessante, né? Que é tanto o nascimento como a força que gera. Quer dizer, se você for olhar a embriologia dos seres vivos, né, a força que gera é preliminar, ela vem antes do nascimento. E o nascimento é considerado, assim, vamos dizer, para o mundo externo, o momento em que o ser aparece no mundo físico, né, visível, palpável, enfim. Então, a natureza significava tudo que surge, tudo que nasce, aquilo que é e se dá por nascimento segundo leis universais dedicadas a um determinado contexto. Mas, paulatinamente, ela passou a significar a parcela do mundo que não depende do homem. Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente sabe que isso é uma realidade experiencial. A natureza, muitas vezes, quando você olha ao redor, né, morando numa cidade, a nossa vida mais imediata, a nossa relação mais cotidiana é com prédios, pessoas, asfalto, carros. Então, assim, a natureza você vê passar algumas árvores, os pássaros cantando, como eu estou escutando agora, vocês devem estar escutando também. A natureza fica se fazendo presente, mas a nossa atenção no corre-corre do dia a dia fica focada em outras dinâmicas, outras instâncias, né? E aí, eu procurando, né, para trazer o mais abrangente possível, eu achei muitos autores, alguns sites, trazendo esse artigo, esse texto, né, da Bíblia, do Gênesis, e pensando em cima disso, quer dizer, o Gênesis 1:28, dizendo: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quer dizer, a partir de um determinado tempo da evolução cultural do mundo, né, da evolução histórica, talvez esse texto bíblico tenha passado a fazer algum sentido inconsciente nessa investida do homem na natureza. Obviamente, desde a época lá pré-histórica do homem da caverna, ele teve que começar a interagir, fazer intervenções na natureza, né, modificar a natureza a seu favor, a favor da sua sobrevivência, né? E isso era assim, era uma imposição da sobrevivência sua e de sua descendência, da espécie, né? Mas a partir de um certo momento, será que essa questão religiosa, entre aspas, passou a ter algum efeito inconsciente sobre a possibilidade de cada vez mais subjugar a natureza, a terra, e aí a gente entra nos períodos dos grandes descobrimentos, e Revolução Industrial, enfim. A gente sabe que muitas dinâmicas da nossa vida, né, elas ocorrem a nível inconsciente. Então, é uma grande pergunta. Será que esse textinho
inconscientemente assevera, justifica assim, você tem todo o direito de ir lá e fazer o que quiser na natureza? Só um instantinho, por favor. Então, assim, é porque tem uma coisa aqui do Zoom que está bem na frente do texto, mas eu não estou conseguindo ler tudo, mas o domínio humano e as potencialidades e recursos da natureza se entendem como evolução principalmente tecnológica, mas há, em certa medida, um componente de separatividade exagerada entre humanidade e natureza. Será que ainda fazemos parte da natureza? O que queremos como espécie Homo sapiens sapiens? Para saber o que queremos, precisamos entender o que somos. Então, assim, nesse ambiente aqui do ICEB, o pessoal que está na doutrina espírita, que estuda, a gente sabe o que a gente é, aonde a gente quer chegar, mas e externamente, as pessoas que não estão nesse contexto, quer dizer, a gente olha ao redor para a humanidade, para a sociedade, e o que a gente vê? Então, eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês, está todo mundo muito calado. Vamos falar um pouquinho, ver o que vocês acham disso. Por favor, aproveite e beba uma água. Eu acho que o homem está se separando muito da natureza pelo estrago que ele faz com ela, entendeu? Sim. Pela destruição total, ocasionando até essas epidemias, né? Porque se sabe que quanto mais se destroem as florestas, mais vírus nos virão a cometer. Com certeza, com certeza. Assim, eu sinto que a humanidade, né? Sinto e a gente estuda e lê sobre isso, né? A humanidade perdeu essa noção de correlação com a natureza, de pertencimento à natureza, né? Hoje em dia, com esses estudos sistêmicos aí de constelação, Bert Hellinger e tal, essa lei do pertencimento, né, é muito batida, muito debatida. Então, assim, eu acho que o homem perdeu essa conexão de pertencimento com esse ambiente maior, porque se a gente parar para pensar com calma, né, com clareza, o nosso corpo físico vem da natureza, ele nos é emprestado pela natureza, né? E quando a gente desencarnar, a gente vai ter que devolver esse corpo para a natureza. Então, assim, o corpo físico, nós podemos devagar mentalmente, devagar emocionalmente, meditar, fazemos o que quiser, mas o corpo físico está sempre presente, nos mostrando que a natureza está aqui, assim, em associação muito estreita conosco. E, assim, sim, como a gente consegue se desvincular disso, né? Eu considero isso uma proeza de raciocínio muito grande, porque o corpo é muito palpável, né? E para a medicina, por exemplo, que quer evidências, o corpo dá evidências que ele está ali presente o tempo todo, né? Mas a gente consegue fazer esse exercício mental de desvincular, né? Não, eu sou uma coisa e a natureza é outra. Eu acho isso muito até engraçado, porque, enfim, é contra a evidência do físico. É um despertar de consciência, né, professor? Sim, sim, com certeza. Assim, a consciência é fundamental, essa postura, né? Então, assim, aqui no desenvolvimento desse estudo para essa palestra, entre aspas, né? Eu fiquei, assim, cada vez mais, o que eu já conhecia, já sabia, mas assim, cada vez mais enfaticamente ligado a essa primazia da consciência, né? A gente tem que buscar esse entendimento consciencial para poder lidar com essa separatividade que a própria sociedade acaba nos impondo, né? A nossa vida cotidiana nos impõe essa separatividade, principalmente quem mora em grandes centros urbanos, né? Que a gente fica completamente desgarrado da natureza, né? Sim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vi que o Saulo ali abriu o microfone. Fala alguma coisa, por favor, Saulo.
Eu estou fazendo algumas perguntas, depois eu faço alguma consideração, Tá bom. caso surgir oportunidade. Obrigado, Rafael. Tá, te agradeço. Ô, Rafael, Sim. posso fazer uma questão? Porque Sim, a doutrina espírita nos fala que a lei de Deus está na consciência. Né? A pergunta é, onde é que está a consciência? Boa pergunta. Essa pergunta é bastante complexa, como disse a doutora Luísa, antes, se só me der uns 5 anos aí, eu posso responder. Mas, assim, ao longo dos meus estudos, né, eu venho, assim, a minha tônica de estudar isso tudo é puxar um pouco para a ciência, e eu sempre me refiro aos estudos do professor William Tiller, que ele ele está muito velhinho, tem uns 95 anos, eu acho, mas, assim, ele foi apenas nessa vida, né, o professor emérito da Escola de Engenharia da Universidade de Stanford. E ele é professor da ciência dos materiais. Então, assim, ele não existia cientista mais materialista do que ele. Portanto, eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente uma vez que eu fui lá ao Arizona, e eu senti nele, assim, extrafisicamente, como se fosse um espírito muito avançado, que nessa encarnação veio como engenheiro físico, professor de engenharia. Então, ele desenvolveu um modelo que eu posso passar depois aí para a Nádia, para o senhor, para até difundir para o pessoal aí do ICEB. Ok. Ele vem, a partir dos estudos dele, do materialismo, da cristalografia, estudo de cristalização, ele teve que lidar com estudos de raio-x para determinação de padrões de cristalização, e, a partir disso, ele encontrou uma entidade física real, que é o espaço recíproco, e, através desse espaço recíproco, ele consegue identificar falhas e deformidades nos cristais que, na estrutura física real, ele não consegue. Enfim, a partir disso, ele desenvolveu todo um modelo que ele chama de psicoenergético, e que ele lá está claramente colocado, lá com todas as letras, o espírito, vai várias vidas, várias encarnações. Então, assim, ele coloca como consciência, assim, essa é a definição dele. Para mim, é uma definição operacional para mim. Então, ele entende que, assim, esse universo todo que contém a consciência é um universo fora do nosso espaço-tempo, e ele fala que a consciência é uma propriedade do espírito quando ele interage no nosso espaço-tempo. Quer dizer, quando o espírito está lá nesse mundo, vamos dizer, absoluto, mundo unificado, mundo de Deus, o mundo divino, ele tem um tipo de consciência que a gente nem sequer consegue supor. E quando esse espírito entra em conexão com o nosso espaço-tempo ordinário, que é esse que nós vivemos no dia a dia, ele diz que emerge a consciência como nós conhecemos. Então, ele fala assim, a consciência é uma propriedade do espírito. Como nós conhecemos, é essa interação do espírito com o nosso espaço-tempo que traz essa consciência. Então, assim, para mim, por enquanto, porque eu não tenho capacidade ainda de chegar perto, de estudar a consciência, isso eu falo com muita verdade, com muita humildade, porque é isso mesmo, a gente não tem condições científicas de chegar nem perto disso, mas é uma ideia operacional que eu acolho e me satisfaz por enquanto. Espero ter respondido. Só para repetir o nome desse professor, por favor. Sim, é William Tiller, T-I-L-L-E-R. Ok. Obrigado. Eu vou mandar para a Nádia, eu vou mandar um artigo dele, que assim, eu considero um artigo seminal que ele coloca, que é o modelo psicoenergético na interação mente-corpo. Ok. Então, assim, assusta um pouquinho, porque ele coloca algumas equações e tal, mas, assim, eu acho que o grande avanço que o professor Tiller traz é que ele tem esse modelo teórico, ele faz experimentações
que permitem comprovar que a teoria dele tem uma fundamentação bastante sólida. Só para desculpa. Ele consegue, através das experimentações dele, imprimir a intenção humana em caixinhas eletrônicas, mal comparando como se fosse aquela fontezinha dos laptops que a gente liga na tomada. Ele consegue transmitir a intenção humana, que é a consciência, para aqueles sistemas, aquelas caixinhas que são sistemas inanimados. Então, assim, ele é um ser brilhante. Tem um livro também que eu vou passar para a Nádia, que é de uma médica, falando do brilhantismo, da genialidade do professor Tiller no que ela chama de início da medicina da informação. Então, assim, ele realmente é um ser muito avançado. Eu posso falar pela experiência que foi uma oportunidade de estar junto a ele e sentir o campo dele. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Então, vamos à definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Desculpa. Eu estou com um pouquinho de tosse, então eu estou bebendo mais água. Definição da OMS, Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, eu pergunto, essa definição contempla apenas a personalidade, atribuindo-lhe a integralidade do ser? Porque quando eu falo bem-estar, eu estou falando de um centro de referência, que é a nossa consciência individual. Então, e eu pergunto novamente, é realmente possível um completo bem-estar em um mundo de complexidades dinâmicas e de contrastes evidentes em vários níveis? Então, a gente entra no entendimento, na consciência mais espiritual, de amor, de caridade. Então, assim, para mim, por exemplo, como eu posso me sentir em completo bem-estar enquanto existe pessoas que não têm onde dormir, pessoas que não têm o que comer, enfim. Para mim, eu acho que a minha consciência não me deixa ficar num completo bem-estar enquanto existem semelhantes sofrendo no mundo de questões que são sanáveis pela minha ação, pela ação de cada um de nós. Se toda a coletividade tiver um pouco de ação, nós podemos sanar essa falta de completo bem-estar desses irmãos que estão aí, enfim, desamparados. Então, pensando muito nessa coisa da relação de saúde, homem com a natureza, eu reencontrei o Fritjof Capra, que é um autor aí conhecido, com esse livro A Teia da Vida. E nesse livro, que também é um livro fácil de encontrar, e talvez até a gente encontre em PDF aí pela internet para baixar direto, ele coloca 6 princípios ou condições da natureza, uma visão ecológica que eu pensei que é possível que nós, enquanto seres humanos, também observemos esses princípios e entremos em ressonância com a essência da natureza, né? O que rege a natureza. Então, pela visão dele, são esses princípios mais evidentes que regem todo o funcionamento ideal da natureza. E creio que é possível que nós, enquanto seres humanos, né, também possamos observar esses princípios. E uma vez que a gente observa esses princípios na nossa vida, a gente entra em ressonância com a natureza. Então, talvez, me remetendo ao tema da palestra, talvez esse seja um bom caminho, um bom início desse processo de reintegração com a natureza. Então, ele coloca esses princípios, que eu vou ler aqui um resumo rápido e vou depois entrar um pouquinho mais aprofundadamente em cada um deles. Então, ele coloca o princípio da interdependência, dizendo que é uma ampla e complexa rede de inter-relações entre todos os seres vivos, que ele chama de a teia da vida. Então, é um conceito dele, mas os hindus, por exemplo, há muitos anos, milhares de anos, têm o conceito da rede de Indra. Indra era uma divindade lá da Índia,
e que essa rede de índole eles consideram que é uma teia em que cada ser vivo está conectado com qualquer outro ser vivo e que os nós de interação é a posição de um ser vivo que fosse como uma joia radiante ali de brilho, de energia, enfim, de vitalidade, e que a movimentação de Acho que caiu. Doutor Rafael, acho que caiu agora, voltou. Está voltando. Okay. Eu vou... Voltou aí a tela também? Voltou. Ah, voltou a sua. Voltou a sua, mas não o PowerPoint não apareceu. Ah, eu vou colocar ele de novo. Share. Tá, ok. Ok. Tá. Ok. Então, assim, o primeiro princípio é o princípio da interdependência. Cada ser vivo está em conexão com qualquer outro ser vivo. Então, assim, nós humanos estamos em conexão com os seres vivos da natureza, com as árvores, com os animais. E eu já vi que o Cláudio Conte vai falar um pouco da hipótese Gaia mais à frente, né? Então, assim, estamos em conexão com o próprio planeta, né? Segundo essa hipótese Gaia. Então, o segundo princípio que ele vê com relação à vida da natureza são os ciclos, as ciclagens, né? Os processos cíclicos, né? O yin, o yang, enfim, o dia, a noite, e tudo é um ciclo, tudo é reciclável, tudo volta e tudo vai, enfim, tudo se conecta. Então, os sistemas são sistemas abertos, e isso significa que eles trocam informação, matéria, energia, né? E há uma ampla reciclagem em todos os processos. Não há produção de resíduos na natureza, porque o resíduo de um é aproveitado por outra espécie, de alguma outra forma é aproveitado como adubo para a terra, enfim, é aquele princípio que a gente conheceu na escola como o princípio do Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ele também coloca que existe uma parceria na natureza, que seria um estabelecimento de vínculos estruturais, e uma cooperação, que é o estabelecimento de vínculos funcionais. A parceria é uma coisa mais estreita, e a cooperação, assim, não necessariamente estão estruturalmente ligados os elementos, mas eles têm funções que se ajustam, que se ajudam, né? E o processo de flexibilidade para poder se adaptar à sobrevivência, e a diversidade que garante a substituição de ramos frágeis da teia justamente por outros elementos que vão fazer o papel daqueles ramos que têm algum tipo de problema. Então, aqui tem um outro livro, que é um livro mais recente, que também é muito interessante, que é do Capra, com esse bioquímico italiano. Assim, é um livro muito interessante, que traz todos esses conceitos, né? Muito legal. Então, vamos aqui para a interdependência. Todos os membros de uma comunidade têm as suas propriedades essenciais emergindo a partir de suas relações com outros elementos do conjunto. É uma dependência mútua entre todos e cada um no sistema. Então, se a gente parar para pensar, assim, a importância que nós, seres humanos, temos com relação ao mundo, ela passa pelas nossas relações. Obviamente, nós temos a nossa importância com relação ao divino, a Deus, ao Criador, e isso é um processo interno de cada um, mas as funções que nós exercemos no mundo são objeto de relações, quer dizer, a nossa vida de relações é que constitui a nossa vida de verdade, entre aspas, né? A gente vive enquanto a gente está estabelecendo relações. Na verdade, o nosso corpo físico provém de um processo de relação entre os nossos pais, que se relacionaram por amor e nós nascemos. Então, assim, tudo pode ser visto como um processo baseado em relações, né? Então, um exemplo que me veio como inspiração imediata assim, é o processo da respiração, onde a gente tem uma troca contínua de oxigênio e gás carbônico entre nós, animais, e as plantas.
sem isso não há vida humana possível. E é um processo que está aqui, a cada fração minúscula, infinitesimal de tempo, a gente está trocando oxigênio e gás carbônico com a natureza. Então, assim, como a gente pode achar que é separado da natureza? Se a gente parar de respirar por um período mínimo, a gente vai desencarnar. Então, assim, é uma coisa vital para nós essa interação com a natureza. Então, esse processo de interdependência significa o estabelecimento de relações. São interações das partes com o todo e do todo com as partes, em domínios mais abrangentes. Quer dizer, não é simplesmente você somar as partes, como você pegar um relógio, por exemplo, você vai lá, desmonta o relógio, estão lá todas as partes, e você junta elas novamente e monta e o relógio volta a funcionar. Nós não somos assim, né? Nós temos contextos maiores. O nosso todo, né, o todo psicofísico de um ser humano é maior do que você juntar um fígado, um coração, um pulmão, células, enfim, ossos. Então, isso é uma compreensão do que se denomina de pensamento sistêmico, que está naquele segundo livro ali que eu mostrei do Capra, que eu recomendo, assim, é muito interessante a leitura. É de fácil leitura, professor? Oi? É de fácil leitura? Sim, assim. Porque ele coloca uns conceitos mais, assim, vamos dizer, científicos, mas o destino do livro é para pessoas comuns em geral. Na verdade, o objetivo deles é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que eles puderem, né? Tá? Sim, obrigada. Nada. Então, assim, essas relações todas são não lineares. O que significa ser não lineares? Elas não têm aquela coisa eu fiz aqui, a resposta está ali, o efeito está ali. Elas são relações complexas. E são complexas porque elas têm múltiplos laços de realimentação, que são como que sensores, coordenadores do que está sendo feito. Então, esses múltiplos laços, eles dão ao sistema como um todo muita estabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui que é da minha área principal de concentração de estudos, que são os biofótons, né? Então, assim, o homem produziu a tecnologia do laser. Em laboratório, em universidades, o laser já é usado em vários setores, na medicina, inclusive, em cirurgias, enfim. Então, os sistemas laser que são feitos tecnologicamente pelo homem, eles precisam desses laços de realimentação e o tempo disso é da ordem de milissegundos, ou seja, a cada milissegundo, vamos dizer assim, o sistema projetado ele tem que realimentar para dizer se aquela radiação continua no padrão laser ou se o padrão laser decaiu. Se decaiu, ele aciona um sistema que vai lá para manter as condições de coerência para que o laser continue podendo ser chamado de laser. Agora, na natureza, eu aprendi com o professor Popp, né, que era o papa dos biofótons, e ele mostrou que assim, o laser produzido pela natureza, que são os biofótons que estão coordenando o nosso funcionamento celular, esse laço de realimentação, o tempo dele de correção é de semanas. Ele não precisa estar a cada milissegundo verificando se está tudo certinho, se aquilo continua laser. Assim, a nossa radiação interna, endógena, o tempo que precisa para esse laço de realimentação ser acionado é de semanas. Então, existe uma inteligência muito grande nesse sistema, né? Então, assim, um processo de desequilíbrio qualquer não se restringirá a produzir diretamente apenas um único efeito, mas se propagará por domínios mais amplos e abrangentes, com tantos laços, né, links de realimentação interdependentes, que a fonte original dificilmente poderá ser identificada isoladamente. Aí me veio imediatamente a pergunta relacionada ao oxigênio. Quer dizer, esse oxigênio que eu acabei de inalar veio de qual planta? Eu não consigo determinar de onde veio, se veio do mar, se veio daquela árvore, se veio da plantinha ali da esquina. Ele chegou a mim.
mas são tantas interconexões e laços de coordenação que é impossível você detectar aquela fonte individual, embora o todo, o contexto, Deus, a criação do universo, a inteligência, sabe exatamente de onde veio, mas nós, com a nossa inteligência limitada e capacidade de percepção também limitada, não conseguimos. Então, o próximo princípio que o Capra coloca é o da ciclagem, dos ciclos, do yin e yang. Então, são sempre ciclos. A natureza está se expressando, se manifestando através de ciclos, né? Então, a natureza cíclica dos processos naturais é um importante princípio, através do qual todos os processos são continuamente reciclados. Então, assim, até os processos energéticos do dia, da noite, do verão, do inverno, enfim, tudo é um ciclo em que está sendo aproveitada toda essa dinâmica de informação e energia. Então, assim, na parte mais especificamente orgânica com relação à natureza, todos os organismos estão produzindo resíduos, mas o que é resíduo para uma espécie é alimento para outra. De modo que a totalidade do sistema natural permanece livre de resíduos, limpa. Isso é um padrão da natureza. E no caso dos humanos, uma das principais fontes de desarmonia entre as comunidades humanas e a natureza emerge do fato de que a natureza é cíclica, enquanto nossos sistemas de produção e consumo são lineares. Os recursos são transformados em produtos ou serviços e em resíduos após o seu consumo. Obviamente, a natureza não produz lixo, né, professor? Sim, exatamente. Assim, obviamente, isso está melhorando. A gente vê várias iniciativas ao redor do planeta, né, no Brasil, inclusive, da coisa da reciclagem do lixo, que é muito importante. Agora, a gente, enquanto ser humano, tem que olhar para o nosso próprio lixo. Que resíduo a gente vai deixando por aí na nossa interação, nas nossas relações com as pessoas, com o mundo, com os nossos... E, no caso, eu sou médico, que tipo de resíduo eu ofereço para os meus pacientes? Tudo a gente tem que ir pensando, tem que ir conscientizando, porque faz parte da nossa evolução enquanto ser divino em processo, em aspiração, né? Em evolução. Então, assim, Deus, o Criador, nos dá o modelo que a natureza não produz lixo, mas nós produzimos muito lixo. Mas se nós queremos evoluir, vamos aprender com a natureza. Então, isso faz parte desse processo de reintegração. E a partir do momento que a gente consegue fazer esse processo em nós mesmos, nós entramos numa ressonância com a natureza. Então, é uma maneira, embora indireta, mas é uma maneira muito eficaz, muito real, de entrarmos em ressonância e nos reintegrarmos com a natureza. Então, por isso que eu escolhi esse caminho aqui do Capra, porque todos esses processos são possíveis em nós. Basta a gente ter a consciência e a vontade de fazer isso, né? A parceria e a cooperação, que eu juntei aqui para a questão facilidade didática, porque eles são muito próximos, né? Então, assim, os intercâmbios cíclicos, né? A interdependência, enfim, tudo nesses princípios estão todos também interrelacionados, né? Os intercâmbios cíclicos de informação, energia e recurso são objetos de processos de parceria e cooperação generalizados na natureza. A gente vê muitos processos de simbiose, né? A gente, muitas vezes, vê nesses documentários do mundo animal, por exemplo, está lá o tubarão e as rêmoras ali andando junto, enfim, tem os jacarés com passarinho, enfim, tem vários. No mundo vegetal, essa interação é muito forte, né? Então, a vida vem prosseguindo na Terra há bilhões de anos através de teias complexas de parceria e cooperação, sustentando um processo de coevolução. Quer dizer, essa parceria, essa cooperação é boa para todas as partes envolvidas nesse processo, né? Então, parceria e cooperação como bases da dinâmica de processos de mudança e do desenvolvimento também tem o potencial de levar a uma evolução conjunta em comunidades humanas. Então, assim, a partir do momento que nós entendemos esse processo e fazemos a reintegração nossa com a natureza,
nós podemos divulgar, disseminar, propagar essas ideias, essas ações para as comunidades nas quais nós vivemos. Flexibilidade é uma consequência dos múltiplos laços de realimentação que tendem a levar o sistema de volta ao equilíbrio. Tá? Então, assim, a teia da vida é uma rede flexível e sempre flutuante. Quanto mais variáveis, quer dizer, quanto mais parâmetros que variam dentro desses limites forem mantidos oscilando, flutuando, mais dinâmico será o sistema, menos rígido, menos engessado para acolher mudanças, transformações, né? Então, maior será a sua flexibilidade e maior será a sua capacidade para se adaptar a condições mutáveis. No entanto, todas essas flutuações ocorrem entre limites de tolerância, porque chega um momento, um nível de oscilação que aquele sistema como um todo não consegue acolher toda aquela energia. Então, disso resulta dano. Um exemplo que me vem à mente agora é o seguinte: aquela usina lá na Rússia de Chernobyl, ela tinha todo um parâmetro de funcionamento que, obviamente, não era totalmente inocente para o meio ambiente, mas que conseguia, enfim, oferecer um mínimo de agressão possível à natureza ali ao redor. E chegou um momento que aquilo excedeu esse limite de tolerância, vazou aquela radiação e foi muito danoso para o meio ambiente, até hoje se mantém, né? Então, há sempre o perigo de que todo o sistema entre em colapso quando uma flutuação ultrapassar esses limites de tolerância e o sistema não consiga mais compensá-la. Foi o que aconteceu naquela usina e acontece em vários outros locais onde se polui rio. E, então, assim, que tipo de limite de tolerância nós temos conosco mesmos, né? A gente é muito flexível com a gente, é rígido, enfim. No momento que a gente entra nessa dinâmica da flexibilidade em relação à natureza, nós também estamos nos reintegrando à natureza de alguma forma, tá? Então, só para realçar essa coisa da flexibilidade, que no nosso nível humano, essa falta de flexibilidade se manifesta como tensão. Então, assim, nesse momento da pandemia, por exemplo, né? A gente está há 1 ano e meio aí nessa dinâmica de vírus, respirador, UTI, vacina, medicamentos, enfim. E, embora a gente ache que isso não influencia, isso influencia muito e cria um estado de tensão. Quando isso vai acabar? Rafael, nós Sim. estamos sobre o tempo agora para nós darmos um intervalo. Você pode fechar o seu raciocínio agora e depois nós damos os 5 minutos de intervalo? Pode ser? Ótimo, tá ótimo. Valeu, agradeço. Eu não sei se... tá aqui. Você já quer um intervalo agora, Rafael? Pode ser. Tá. Não, é porque você parou, só por isso, só para nós nos entendermos. Não tem problema não, porque eu estava no comecinho aqui, não tem problema, eu retomo Então isso. termina teu raciocínio. Então tá. Então, assim, essa coisa do momento pandêmico que nós vivemos, esse momento está exigindo da gente muita flexibilidade com relação a tudo que a gente está vivendo, entendeu? A gente não pode ser muito rígido no momento de sobrecarga, né? Como esse. Então, assim, esse textinho aqui está dizendo que assim, a flexibilidade é uma estratégia para a resolução de conflitos e contradições. Então, a gente não pode agradar a todos os lados, enfim, resolver para todos os lados. Então, nós temos que ter essa flexibilidade interna para lidar com os limites, né? Volta ali ao texto do slide anterior, os limites de tolerância que o ambiente está dando para a gente, né? Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade também. E à medida que a gente tem esse processo de flexibilidade, a gente está entrando em ressonância
com a natureza. Então, é uma maneira de nos reintegrarmos à natureza, embora seja indiretamente, eu não estou indo para nenhum lugar de campo, curtir a natureza, mas eu estou me reintegrando à natureza da forma que é possível na minha vida em cidade nesse momento. É isso, vamos fazer um intervalo.